Ministro Alexandre de Moraes sofre grande derrota no caso do 8 de janeiro, que está no Supremo Tribunal Federal e causa um racha entre os ministros do STF. Por essa ninguém esperava. Finalmente, parece que uma luz de verdade está pintando no fim do túnel. Nós vamos trazer essa matéria aqui. O Moraes realmente não esperava por essa decisão dos seus colegas ali do Supremo Tribunal, que foram contrários a ele e a favor do réu do 8 de janeiro, pessoal. E mais, nós vamos trazer aqui ainda que a PF acabou de apresentar os indiciados no caso do Banco Master, de Daniel Worcaro, e tem autoridade, tem gente graúda no meio. A PF acabou de soltar isso e o ministro André Mendonça está com dossiê sobre o Alexandre de Moraes, pessoal. A coisa está séria. Parece que antes das eleições desse ano vamos ter grandes surpresas ali em Brasília envolvendo ministros do Supremo. Vamos ver tudo isso agora, mas antes eu quero te pedir para dar um like nesse vídeo. Se inscreva aqui no canal, é gratuito. Se você não se inscreveu, tá perdendo tempo. Se inscreve aqui agora. Veja aí, o André Marcília, advogado, jurista, vai mostrar para nós qual foi essa derrota do Alexandre de Moraes e em seguida os investigados, indiciados da PF, que a PF vai mostrar aqui. Veja tudo agora. Moraes sofreu uma derrota ontem, quinta-feira, no STF, por 6-4, num dos julgamentos dos réus do dia 8 de janeiro. Pode parecer pouco, mas é uma porta entreaberta, um precedente para que outros réus do dia 8 também consigam derrotar Moraes. O caso é de uma senhora chamada Simone Macedo, presa em 9 de janeiro de 2023, no acampamento do quartel general em que ela estava. Em 2025, ela pegou 1 ano por associação criminosa, trocado por 225 horas de serviços comunitários e também um cursinho sobre democracia de mentirinha. Muito bem, o Moraes descontou os 59 dias da prisão que ela passou preventiva, mas não o tempo em que ela ficou com a tornozeleira e nem o tempo em que ela ficou recolhida, um recolhimento noturno. A Defensoria Pública mostrou o absurdo de não fazer a conta desse tempo em que ela estava com tornozeleira em recolhimento noturno e o Zanin abriu uma divergência dentro do STF, concordando com a Defensoria e discordando do Moraes, que queria que a senhora passasse mais tempo presa do que ela devia, como se ela devesse, na cabeça do Moraes, que é uma cabeça difícil de entender racionalmente, na cabeça do Moraes ele queria que ela ficasse presa pagando 2 vezes a mesma pena, ou seja, com a tornozeleira e depois sem a tornozeleira também, mas presa de uma e de outra forma. Isso é um absurdo completo. A Defensoria entendeu assim e os ministros acompanharam a Defensoria e confrontaram o ministro Moraes. A Defensoria disse que isso era um evidente excesso de execução. O Zanin abriu a divergência e entendeu que isso estava também correto. Votaram com ele o Mendonça, votaram com ele o Fachin, até a Carmen Lúcia, o Fux e o Gilmar. Com Moraes, creia-me, votou o Nunes Marques, o Toffoli e o Dino. Carmen e Zanin, que costumam acompanhar o Moraes, dessa vez votaram contra ele. Claro, esse julgamento não foi nas câmeras, de TV, foi um julgamento feito no plenário virtual, mas mostra que talvez o Moraes é um pequeno caso, o caso de uma senhora, mas é aquela história, uma porta entreaberta pode ser o início da porta se escancarar. Uma contrariedade em relação ao Moraes por parte deste ou daquele ministro pode expor uma rachadura maior dentro da corte. Talvez o ministro Moraes, pelo menos em relação a esse assunto, aos réus do dia 8, já não tenha a capacidade mais de aderir ou de buscar a aderência dos seus colegas para as suas crueldades costumeiras. E me parece que esse é o ponto. Eu não leio isso de uma maneira em que o Moraes está isolado, em que o Moraes está sendo contrariado, que o Moraes não tem mais poder. Não creio que seja por aí. Mas em relação aos réus do dia 8, em relação ao golpe, em relação
relação a esse caso, talvez essa historinha de que o Moraes precisa ser cruel a todo tempo para segurar a democracia, esse blá blá blá, esse mimimi, talvez não esteja mais colando dentro do próprio STF. Isso não é uma solução para a nossa democracia, mas pode ser uma solução para os réus do dia 8. Talvez seja uma porta entreaberta para que os réus consigam arrancar do STF um pingo sequer de justiça. Vamos acreditar que isso ocorra e, quem sabe, um passo desse não serve também para a gente conseguir outros. No Brasil, a gente precisa andar em passos de formiga e sem vontade, mas andar, sempre andar. Deixa aqui o seu comentário. E agora nós vamos mostrar quem são os indiciados que a PF acabou de colocar aqui, os nomes deles, pessoal. Preste bastante atenção, nós estamos falando de pessoas poderosas, de gente graúda, que acabou de sair o relatório. O Deltan Dallagnol, aquele promotor ali da Lava Jato, que ajudou a colocar o Lula na cadeia, vai trazer para nós essa história. Pessoal, o André Mendonça, juntamente com a PF, vão prender gente grande nesse país. Confira aí agora. A Polícia Federal fecha o caso Master e eu vou te mostrar agora quem são os indiciados. Eu te mostrei aqui no canal, hoje, o jantar secreto na casa do Moraes. E eu te mostrei que o denominador comum ali daquela mesa eram 3 investigações da Polícia Federal. Pois bem, uma delas acabou de andar e de forma explosiva. Lê aqui comigo que saiu na coluna da Andresa Matais aqui no Metrópolis. A PF concluiu as investigações da primeira fase da Operação Compliance Zero, que deu origem ao caso do Banco Master. A coluna apurou que a PF vai indiciar Daniel Vorcaro, Paulo Henrique Costa e Nelson Tanuri do Master. Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB. Deltan, e os políticos? Cadê os políticos? Calma que eu já vou te explicar, mas antes, entenda que indiciar não é condenar. E eu quero que você entenda a diferença. Indiciamento é o momento em que a Polícia Federal fecha o inquérito e escreve com todas as letras quem ela entende que cometeu o crime, por que cometeu o crime, o que foi feito, qual é o enquadramento legal na visão da Polícia Federal. Esse indiciamento, esse relatório, vai para a Procuradoria-Geral da República, para o Ministério Público, para decidir se vai acusar criminalmente de forma formal. Nesses últimos 5 meses, o Vorcaro tentou delação premiada 2 vezes e as 2 foram rejeitadas. Agora tem um rumor aí na imprensa de que ele pode estar tentando uma terceira, apesar de que agora ninguém mais realmente acredita que Vorcaro vai delatar para valer, né? Depois de 2 tentativas de delação fracassadas. Mas, gente, é muito comum nas delações essas idas e voltas, tá? Aí, além do Vorcaro, tem um segundo nome que vai ser indiciado, que você viu aí. Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, o Banco de Brasília, que é um banco público controlado pelo governo do Distrito Federal, mantido com dinheiro dos pagadores de impostos. E ele, muito provavelmente, ele vai ser indiciado pela suspeita dele ter recebido 146 milhões de reais em propina. Esse ganhou até da Viviane Barsi, né, no valor recebido, né? 146 milhões de reais por meio de imóveis para favorecer a tentativa de compra do Banco Master pelo BRB. Ou seja, um banco público comprando um banco privado quebrado, com o presidente do banco público, segundo a PF, sendo pago a preço de ouro para isso. Tudo para que o buraco, a dívida, caia nas costas da população e não do banqueiro. E tem ainda o terceiro nome, gente, que é o mais interessante de todos, e ainda vou te explicar cadê os políticos. Mas vamos começar pelo terceiro grande nome, ele é o empresário Nelson Tanuri. Leia aqui comigo o que a coluna falou sobre Nelson Tanuri. Tanuri atuaria como sócio oculto do Master, exercendo influência sobre a instituição por meio de fundos e estruturas societárias. Ao contrário dos supostos comparsas, Tanuri não está preso. Ele foi alvo de busca e apreensão na primeira fase da operação. 2 semanas atrás, o Metrópolis tinha revelado isto aqui, ó. Olha aí que interessante. O Banco Master fez pelo menos 1,1 bilhão em operações em que prestava dinheiro a empresas ligadas ao investidor Nelson Tanuri e em até uma semana, na maior parte dos casos, no mesmo dia, repassava o crédito para fundos caixa preta, quase todos criados exclusivamente para concentrar dívidas do empresário. Os beneficiários finais desses fundos, para quem o Tanuri passava a dever, não são conhecidos. Também não é possível saber se os empréstimos foram quitados. Em ao menos um dos casos, a dívida rapidamente se transformou num ativo do Banco Master. Em outro, o dinheiro foi parar em CDB de banco. A coluna também localizou situações em que os fundos passaram a registrar calotes já no mês seguinte à operação.
Auditorias independentes se abstiveram de emitir opiniões porque não encontraram lastros para as transações. Cheiro de fraude, cara de fraude, som de fraude, faz, né, que nem pato, né? Faz quá-quá. O que você acha que é, hein? Conta pra mim nos comentários. Mas, Eltan, vamos lá para os políticos. Cadê os políticos nessa história? Numa operação dessas, a Polícia Federal tem várias fases e toca vários inquéritos em paralelo. Um para cada fase, ou até vários para a mesma fase. Às vezes toca várias fases em um inquérito, ou seja, é complexo, é multifacetado e tem muita investigação. Então esse aqui é apenas o primeiro dos inquéritos, que foca em fatos específicos, mas tem muita coisa ainda por vir. E no que depender do que André Mendonça mostrou até agora, ele vai até o fim. E muita gente vai pelo cano. Ou melhor, muita gente vai em cana nessa história. Eu não vejo a hora disso acontecer. Eu vou pegar a minha pipoca e vou comemorar cada indiciamento, cada acusação, cada prisão como um gol do Brasil na Copa do Mundo. Porque o que eu mais quero ver é bandido preso e justamente para isso que eu quero ir ao Senado. E olha só, o ministro André Mendonça tem um relatório gravíssimo, um dossiê em suas mãos contra o ministro Alexandre de Moraes, que ele pode soltar, pode usar isso a qualquer momento. Nós vamos trazer isso aqui. Chegou agora essa informação direto de Brasília, que realmente, por muito tempo, ninguém achava que isso poderia acontecer, mas a relatoria caiu na mão do André Mendonça, ele está com esse dossiê e pode a qualquer momento ter uma bala de prata aí para lavar a alma do povo brasileiro, né? Será que isso vai acontecer? Quem vai trazer para nós é o Peter ali do Ancapsu. Inclusive, você deve se inscrever ali no canal Ancapsu, que é um canal excelente com informações de grande qualidade. Confira aí, pessoal. Parece que o barco está virando, está tendo uma grande reviravolta em Brasília. Vamos ver essa matéria. Caramba, que bomba isso, gente. É uma bomba, é uma coisa importantíssima isso daqui. Segundo está dizendo o William Vac aqui, o André Mendonça já tem um relatório da PF nas mãos dele, com informações que implicam o Alexandre de Moraes no caso Master diretamente. Seriam coisas cabeludíssimas, muito piores do que a ligação com o caso do Toffoli, né? Vocês lembram? O Toffoli estava no comando do caso Master lá no início, mas tinha muita ligação com o caso Master. Tinha o caso lá do Tayayá e não sei o que lá, um monte de ligação ali, coisa ficou estranho, o pessoal se reuniu lá, fizeram uma reunião secreta e coisa e tal, e tiraram o Toffoli da relatoria do caso Master, deram para o André Mendonça, né? Agora, parece que a PF já tem outro material, um material muito mais completo, muito mais pesado contra o Alexandre de Moraes. E seria tão pesado que o André Mendonça está planejando levar isso direto para o plenário do STF para abrir um inquérito contra o Alexandre de Moraes no plenário do STF. Vocês já imaginaram isso? Vocês têm ideia do tamanho que seria isso? O André Mendonça levando esse inquérito contra o Alexandre de Moraes, pedindo abertura de inquérito para o pessoal do STF, no plenário do STF? Pois é, seria uma bomba completa. E toda essa briga do André Rodrigues e do pessoal da PF, não sei o que lá, e os outros ministros criticando o André Mendonça, coisa e tal, a gente está achando que é por causa do Lulinha, que é por causa do Alfredo Gaspar e coisa e tal, mas segundo diz o William Vac aqui, não, é por causa do Alexandre de Moraes. O William Vac, vocês sabem, é um jornalista de muito tempo, ou seja, não é o cara que fica inventando essas fake news aí para clickbait e coisa e tal. Então, olha só, se isso aqui for verdade, meu amigo, a coisa tá feia. E eu recomendo que o André Mendonça use segurança. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu. Então tá aqui, a coluna tem um título meio anti-clickbait, né? Não, eleições acirram disputas internas de grande relevância no STF. Que tem muita gente no STF criticando o André Mendonça, eu não tenho dúvida nenhuma, né? Estão criticando que os métodos que ele está usando são métodos lavajatistas, que para esse pessoal é muito engraçado, né? É uma crítica para eles, tá? Para mim seria um elogio, mas para eles é uma crítica isso daí, né? Enfim, né? E aí, olha só, vamos dar uma lida aqui nessa coluna do William Vac aqui para a gente tirar as nossas conclusões dessa história, né? As próximas eleições provocam angústia não só em políticos, mas também entre integrantes do STF que enxergam a permanência do atual governo como sua melhor chance de sobrevivência. Até aqui nenhuma novidade. A gente está ligado que o Alexandre de Moraes está manobrando para piorar a situação para o Flávio Bolsonaro, para dificultar ao máximo as coisas, para ajudar ao máximo o Lula, justamente porque sabe que um governo Flávio Bolsonaro vai ser muito difícil para ele. E também a questão da presidência do Senado, que é foco principal. Eles estão apostando tudo que o Alcolumbre vai ser eleito presidente do Senado ano que vem.
Se não for, se tiver outro nome que consiga tirar o Alcolumbre dessa presidência, o Alexandre de Moraes sabe que está fudido, né? A gente já falou sobre a possibilidade, o Alfredo Gaspar, o fato do Arthur Lira chegar para o Senado, e isso pode ser complicado realmente para eles, né? São os encrencados em escândalos que temem perder a condição atual de intocáveis. Eles manobram em 2 eixos de atuação que no fundo são uma coisa só, e operam sob um sentido de urgência. A coisa deu merda. Eles estão sabendo que o Flávio está ganhando a eleição. Assim, é o que eu falo para vocês, eles tinham expectativa que o Flávio fosse derreter, que não fosse dar certo, que o Caiado ia crescer, o Caiado eles controlam e não sei o que lá. Não foi, meu amigo, não deu, né? Aqui, ó. O primeiro é exercer o que puderem de controle sobre as investigações da Polícia Federal por laços pessoais, mas também institucionais, como se viu recentemente na tentativa do diretor-geral da PF contra o ministro André Mendonça, o principal alvo dos encrencados. Não é coisa fácil, pois, como se sabe, ninguém controla totalmente essa corporação. Isso é verdade, tá? A gente critica a PF do André Rodrigues porque o André Rodrigues tem um grupo de influência dele dentro da PF lá, que segue. Ele tem a PF do Alexandre de Moraes, que é a galera que obedece o Alexandre de Moraes sem questionar e coisa e tal. Mas a verdade é que a PF é enorme. Tem gente de todos os tipos. Tem bolsonarista lá dentro também, com certeza. Tem lulista também. Tem tudo, né? Como qualquer instituição, tem de tudo lá dentro, né? Aqui, agora, olha só. Isso não é uma coisa fácil, pois, como se sabe, ninguém controla totalmente a corporação. Por sua vez, também está dividida entre lealdades políticas diversas e ambiente de suspeitas, que piorou consideravelmente nos últimos dias em função das investigações do Master, do INSS, do Lulinha e o papel central do STF. Ocorre que, isso aqui é a parte importante, todo mundo em Brasília, inclusive o Supremo, se convenceu de que a PF já juntou material referente especialmente a Alexandre de Moraes, extraído do celular do Daniel Vorcaro. Isso vai parar nas mãos de quem? Então, o pessoal está dizendo aqui, o que o William Vac está dizendo é que o pessoal já sabe que esse material existe lá em Brasília e está circulando lá em Brasília. O caminho natural seria a confecção de um relatório que seria entregue ao relator do caso no STF, o André Mendonça, que o enviaria à PGR e, na sequência, não importa a posição do Boné, ao plenário da corte para que se decida sobre a eventual abertura de investigação contra um dos ministros. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, literalmente, é que existe um relatório da PF que é muito ruim para o Alexandre de Moraes, que coloca um monte de coisa lá da ligação do Alexandre de Moraes com o Banco Master e coisa e tal, e que o Mendonça estaria levando isso para o plenário. Caraca, bicho. Eu quero assistir isso, eu quero assistir essa novela, cara. Onde é que vai passar esse capítulo? Eu quero assistir esse capítulo dessa novela. Este é o segundo eixo da atuação dos encrencados. Garantir que André Mendonça esteja em minoria nessa eventual votação. Por quê? Porque quando ele submeter para o plenário do STF, vai haver a votação, se abre o inquérito ou se não abre. Então vamos fazer as contas aqui, tá? Tem 10 ministros no STF nesse momento. O Alexandre de Moraes, por óbvio, não vota. Do lado que a gente sabe que vai votar do lado certo vai ser o próprio André Mendonça e o Cássio Nunes. E o Fux. Esses 3 provavelmente vão votar. O Gilmar Mendes e o Dino certamente vão votar contra. O resto eu não sei. Carmen Lúcia, Zanin e Fachin ficam na dúvida, ficam no ar aí, né? E o Toffoli também vai votar contra, lógico. Toffoli vai votar contra também. A gente tem 3 a favor, com certeza, 3 contra, com certeza, e 3 que a gente não sabe. 3 que não dá para saber, né? E aí, esse que é o problema, né? E mesmo que não se abra a investigação sobre o Alexandre de Moraes, esse material exposto, meu amigo, praticamente marcou o Alexandre de Moraes para a morte, né? Porque mesmo que ele não caia por investigação do próprio Supremo, ele não tem chance de escapar de um impeachment logo em seguida, né? Aqui, ó, qual que é o peso do clamor popular que teria numa situação dessas? O STF já decidiu não uma vez em cima dos achados da PF sobre seus integrantes, mas foi na reunião secreta. Ou seja, aquela reunião secreta do Toffoli, né? Ou seja, já tinha um dossiê sobre o Toffoli, super encrencado o Toffoli, e a decisão que eles tiveram foi tirar o Toffoli e o André Mendonça assumir a coisa. Muito estranho isso aí, tá? Porque, como eu falei para vocês, foi uma decisão também que saiu de todos os padrões da justiça brasileira, porque não pode. Um juiz não pode desistir de uma causa. Não quero julgar isso aqui não, porque não estou com vontade hoje. Não pode, tá? Ou ele é suspeito, se ele for suspeito, ele se declara suspeito e coisa e tal, ou suspeito, ou impedido, ou qualquer coisa assim, ou então ele continua com a causa até o final. Eles deram um jeito de fazer uma esculambração ali, que ninguém tem dúvida que lá na frente vai anular essa porra toda, mas até anular essa porra toda, né, muita cabeça vai rolar nisso daí, né? Cara, imagina essa sessão do STF. Eu quero ver isso, bicho.
Porra, eu quero ver esse episódio, cara. Nesse momento, a ala em torno dos encrencados sente-se no comando, apesar de algumas ações de bastidores traduzirem grande ansiedade. Então, ou seja, o Alexandre de Moraes acha que ganha. Mas por isso que eles já estão preparando esse negócio de brigar com o André Mendonça, que o André Mendonça é partidário, que o André Mendonça está errado, que não pode. É por isso que eles estão criando esse caso todo. Não é só por causa do Lulinha, por causa do Marcola, até porque essas coisas que já vazaram, já queimaram o Lula completamente. Não tem como queimar muito mais do que já está queimado o Lula, né? Agora o Alexandre de Moraes pode queimar ainda, né? Aqui, ó. Agora olha só. Apesar de algumas ações de bastidores traduzindo bastante ansiedade. Como a oferta a enroladíssimo cacique de partido de poupá-lo dos dissabores em troca de não deixar a Tereza Cristina candidatar-se como vice na chapa do Flávio. A senadora era considerada um reforço importante. Ou seja, a gente fica sabendo aqui que o PP desistiu de fazer parte da chapa com o PL, né, do Flávio, por conta de pressão do STF. Foi pressão imediata, nesse momento. No momento que teve, eles ofereceram para o Ciro Nogueira que vão limpar a barra dele em troca disso. Tá? Eu não sei se isso daqui seria verdade não, tá? Até porque a coisa está com o André Mendonça, não está com o Alexandre de Moraes. Mas é verdade que o Ciro Nogueira, no momento que ele for efetivamente processado, vai ser processado por uma turma. Então vai ter os cupincha do Alexandre de Moraes lá para ajudar ou atrapalhar ele, né? E de qualquer forma, eu falo para vocês, eu acho que a pressão que eles fizeram sobre os partidos foi muito mais com o Dino e a questão das emendas. Porque o Dino bloqueou o dinheiro do Valdemar da Costa Neto, os outros partidos todos ficaram com medo disso, ele pediu informação para todos os partidos, ou seja, a qualquer momento ele falou, não, esse partido aqui também fez a mesma coisa que o Valdemar da Costa Neto, e bloqueia o dinheiro deles. E, meu amigo, é foda, cara, bloquear dinheiro é uma merda, bicho. Né, ainda mais em época de eleição, que esses donos de partido gastam dinheiro pra caramba, né? Ou seja, a incógnita são as eleições, principalmente pelo que possam significar nos previsíveis e já antecipados cenários de confronto do STF com o Legislativo. Em Brasília, conjectura-se em gabinetes relevantes sobre a possibilidade de que se acabe chegando a um tipo de desobediência civil, isto é, um poder desafiando o outro e acusando-o de cumprir uma determinação, e recusando-se a cumprir a determinação. E quem chamaria uma gló e como essa seria obedecida? Ou seja, estão se falando do executivo não obedecer uma ordem do STF. O André Mendonça fez ordem para o André Rodrigues, e o André Rodrigues se recusaria a obedecer essa ordem. E aí que fica a grande questão dessa história, né? Porque lembra, era isso que queriam que o Bolsonaro fizesse, só que isso é um golpe. Isso é um golpe. Isso é um golpe. Né? E aí como é que vai ficar? Porque né, era um golpe, o André Rodrigues se recusou a obedecer a ordem do André Mendonça. E aí, como é que fica? Né? É algo tipo como distante, mas surgiu na tela dos radares. Algo que a marcha dos encrencados parece tornar mais próximo e não mais longínquo. Né? Então, ou seja, o que ele está colocando aqui é uma situação de desespero no STF, porque a galera dos encrencados, a galera que está com o nome sujo na praça lá, que sabem que estão com o Toffoli, Alexandre de Moraes, o Dino e o Gilmar Mendes, já estão em modo, fazemos qualquer coisa para conseguir controlar o Senado e as eleições presidenciais. Só que não está na mão deles, né, galera? Está na nossa mão, né? Se a gente conseguir votar direitinho nisso daí, conseguimos eleger um bom número de senadores da direita e o Flávio como presidente, resolve esse problema rapidinho. Encrencados eles já estão. Já pensou que lindo isso? Talvez não seja antes da eleição, mas talvez seja depois da eleição. O André Mendonça mostrando lá o relatório lá, pedindo abertura de inquérito contra o Alexandre de Moraes. Ia ser lindo de morrer isso daí, cara. Eu vou te falar uma coisa. Quero só... Esse capítulo dessa novela eu não quero perder. Se o André Rodrigues se recusar a obedecer a ordem do André Mendonça, o André Mendonça vai mandar prender ele. Mas aí que vem a questão. Quem que vai prender ele? Né? Pode mandar a polícia prender, pode mandar o exército prender, pode mandar um monte de gente prender. Mas olha o nível que vai subir. Nesse momento a gente vai ter claramente o que é um governo golpista. O que eu falo para vocês. O pessoal xinga o Bolsonaro de golpista. O Bolsonaro obedeceu todas as ordens do STF. Mesmo as ordens absurdas, as ordens que não tinham lógica nenhuma, ele obedeceu todas elas. O Lula agora, para proteger o Alexandre de Moraes, vai se recusar a obedecer a ordem do André Mendonça com o André Rodrigues. E isso vai dar merda. O André Mendonça, basta ele tornar público esse relatório aí do Alexandre de Moraes, bota para votar e torna público. Pronto, vamos ver. Vamos ver a galera aí o que vai acontecer. Vai botar fogo nesse país, meu amigo. Pois é, pessoal, tem um ditado popular que fala o seguinte: não há mal que dure para sempre e nem bem que nunca se acabe. E isso nós já estamos vendo ali em Brasília.
as forças dos poderosos, aqueles que tinham a caneta na mão, né, que mandavam e desmandavam, está acabando. Há pouco tempo atrás, o ministro Barroso, aquele que falou perdeu Mané, teve que se retirar, saiu pelas portas dos fundos, porque não aguentou a pressão. Agora nós estamos vendo a pressão indo para cima do Moraes através do ministro André Mendonça e dessa investigação da PF que chega até poderosos. Pessoal, o que aconteceu foi o seguinte, o diretor da PF caiu, né? Caiu, a casa dele caiu. E junto com ele caiu um monte de gente, porque é assim que acontece. Todos eles estão culiados. Todos eles fazem parte de um grande sistema, um grande complô em Brasília. Claro que cada um buscando o seu interesse. Nós temos ali o presidente do Senado que busca os interesses dele. Temos o presidente da Câmara, Hugo Mota, que também quer saber de não deixar o dele na reta. Nós temos, por exemplo, o Lula que quer se reeleger e está pensando somente nele. É um plano de poder para ele. Nós temos no Supremo Tribunal cada ministro defendendo o seu lado. Então, quando a gente fala de sistema, o sistema, a gente ouve muito falar essa frase, não é todos lutando em prol de uma causa apenas. Não existe isso, pessoal. O sistema são poderosos que lutam a favor do seu próprio benefício. Eles têm apenas uma causa: defender o seu bolso e defender o poder. Se eles continuarem ganhando o seu ali, que são valores exorbitantes, e continuarem no poder, no controle desse país, para eles está ótimo. E agora nós estamos vendo aí o André Mendonça, né, que não tem rabo preso com ninguém, não tem compromisso aí com as mentiras que acontecem em Brasília, só quer cumprir a Constituição, está tocando o terror e eu espero que essas investigações cheguem até o final. Outro que está entrando agora ali, pode entrar para o executivo e vai fazer muito barulho, é o Alfredo Gaspar, deputado Alfredo Gaspar, aquele mesmo que foi ali da CPMI do INSS, foi o relator e realmente apavorou ali com a esquerda e agora vai ser vice-presidente na chapa do Flávio Bolsonaro. Já está deixando muita gente em pânico, porque ele tem um dossiê, né? Ele tem informações, inclusive sobre Lulinha, sobre o irmão do Lula, sobre várias pessoas envolvidas ali na cúpula, né, de Brasília. E o Alfredo Gaspar era o nome que eles menos desejavam, a esquerda menos desejava. Por quê? Porque, imagine os senhores, se colocasse, por exemplo, a Michele Bolsonaro como vice do Flávio, não ia fazer grande diferença, assim, no quesito de investigação e de denúncias e de botar a boca no trombone contra esses vazamentos que acontecem em Brasília. Não ia ter problema. Se colocasse, por exemplo, a Daniela Marques, que é uma excelente economista, já foi diretora da Caixa Econômica Federal, inclusive nós colocamos vídeo dela aqui no canal, também não ia fazer nem cosquinha nesses poderosos. Agora, nós estamos falando de alguém que trabalhou com uma investigação durante muito tempo e colheu informações que são privilegiadas e muitas coisas ele ainda não liberou ali na CPMI do INSS porque eles fizeram o favor, né, de acabar com a CPMI do INSS. Tudo isso para beneficiar poucos, né, e não resolver a questão mesmo aí do dinheiro dos velhinhos, né, que até agora ninguém sabe para onde foi, ninguém sabe, ninguém viu, e essa investigação vai culminar justamente na candidatura ali do Flávio Bolsonaro com o Alfredo Gaspar, e depois que eles estiverem no poder, se assim Deus quiser, isso aí, pessoal, vai vir à tona. Por quê? Olha só, na época do Jair Bolsonaro, quando Jair Bolsonaro foi presidente, nós tínhamos o Mourão como vice-presidente, e eu vou te falar, eu não lembro de uma ação do Mourão que foi realmente significativa. Alguns falam que vice no Brasil não serve para nada, é um elefante branco. Mas parece que no caso de Flávio Bolsonaro e do Alfredo Gaspar vai ser diferente. Por quê? O Flávio Bolsonaro, ele tem um perfil, um temperamento mais comedido, um temperamento mais manso, mais brando. Já o Alfredo Gaspar, não, ele parte para cima, ele vai até as últimas consequências. Inclusive, ali na CPMI, ali, quando ele estava apresentando o relatório, o Lindenberg Farias, que é namorado da Gleisi Hoffmann do partido do PT, foi ali fazer gracinha com ele, chamou ele de um monte de nome, xingou palavrão, falou um monte de coisa com o Alfredo Gaspar. Tudo bem.
Acabou a sessão, ninguém falou mais nada. Aí agora o Lindbergh Farias está querendo apagar, jogar um pano quente, jogar para debaixo do tapete. O Alfredo Gaspar falou assim: não, 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 não. Você vai ser processado judicialmente, nós vamos até as últimas consequências. Ele não vai aliviar para ninguém. E eu acredito que tem que ser assim mesmo. E futuramente, né? Inclusive, me parece que ele é até delegado ou promotor de justiça, o Alfredo Gaspar. Futuramente, quem sabe, ele pode ser até indicado aí para uma vaga para o Supremo Tribunal. Vale lembrar, pessoal, para terminar esse vídeo, essa eleição é muito importante por vários motivos. Não é só por causa de Jair Bolsonaro, que vai ganhar uma anistia, e dos presos políticos que vão ganhar anistia no dia 1º de janeiro com a posse de Flávio Bolsonaro, não. Não, não. Esse próximo mandato, o próximo presidente do Brasil, indica 4 novos ministros para o Supremo Tribunal Federal. Pessoal, isso não é brincadeira. 4 novos que vão ficar pelo menos uns 20 anos, 30 anos no Supremo Tribunal Federal. Você já pensou o que é isso? Então, essa eleição vai ser sensacional e nós esperamos que as coisas mudem em Brasília. Para isso, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal, porque nós precisamos levar essa mensagem aqui, essas notícias, para mais pessoas. Então, se você se inscrever aqui, você vai estar nos ajudando, nos fortalecendo. Olha só, às vezes a gente se inscreve e segue tantos canais, tantos perfis, que não vai trazer benefício, acrescentar em nada, mas aqui você vai estar nos ajudando e cada vez mais forte a direita vai ficar, o conservadorismo. Se você defende princípios cristãos, valores cristãos, do conservadorismo, se você não é a favor de legalização das drogas, se você não é a favor de aborto, se você não é a favor dessa picaretagem que está acontecendo ali em Brasília, então você deve se juntar a nós. Se inscreva aqui no canal, estamos chegando a 700 mil inscritos, pessoas que querem realmente uma mudança. Por quê? Do jeito que tá, pessoal, nós já sabemos o que vai dar. Vai continuar do jeito que tá se o Lula for reeleito. E nós não queremos isso, nós queremos mudança. Então, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para todo mundo, manda no grupo do WhatsApp, no grupo da família, porque nós precisamos da ajuda de todos nesse momento. Vamos ficando por aqui e até a próxima.